Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, o teu podcast favorito, baseado nos meus dados internos, são meus, eu falo o que eu quero. Como sempre, ao meu lado aqui, ele, Lucian Fialho. Sabe o que você é, Lucian Fialho? Que loucura. Sabe o que você é? Você é o Clarence Ellis. Sabe quem foi Clarence Ellis, que nasceu em 43 e morreu em 2014? Não sei. Clarence Ellis, Luciano, foi o primeiro afro-americano a obter PhD em ciência da computação em 69. Muito Toma forte. tu. Você é o Clarence Ellis do Analytics, pô. Que bom, cara. Tá maluco. Mais um episódio. Eu nunca tenho roupa pra esses Pô, eventos. tá assim. maluco, né? Mais um episódio pra gente falar hoje, Luciano, sobre profissionais de marketing versus AI agents. Tá preparado pra cortes absurdos desse podcast viralizar? Eu espero que sim, né? Eu adoro estar como host porque a gente faz perguntas que eu gostaria que outras pessoas respondessem, Exatamente. que não sou eu. E a melhor função é essa, você está de host do podcast. Quando às vezes me convidam e te convidam pra estar em podcast, eu penso duas vezes, que eu falo, putz, esse é o momento da vida. Cobrando, né? Cobrar. Life Snake, né? É Life Snake, exato. Aquele momento que você sabe o que você fez com os outros, a pergunta capciosa, Exatamente. é o momento que podem te devolver. A gente, logicamente, sempre traz pessoas para poder compor essa banca e esta pergunta, este debate, como todo mundo que já assiste, a gente conhece. Isso aqui não é um programa de entrevista, é um programa de debate. Então a gente contribui nas conversas em conjunto, né, Luciano? Mas a gente traz sempre pessoas que possivelmente estão vivendo na ponta ali mais do que a gente sobre esses temas. Então, como sempre, aqui no nosso podcast é Ladies First Always. Começaremos com a Simone Bervig se apresentando aqui pra galera. Seja muito bem-vinda à casa mais analítica da América Latina. Nossa, que honra. Obrigada pelo convite mais uma vez. Gustavo e Luciano, uma honra estar aqui com vocês. Bem, sou a Simone Bervig, sou uma gaúcha aí, radicada em São Paulo agora. Tenho um background em marketing, GTM, Growth, Brasil, América Latina e Estados Unidos, nos últimos quase 20 anos, né? Então, sou formada em Publicidade e Propaganda pela PUC, no Rio Grande do Sul. Tenho MBA em Marketing pela SPM, diversas especializações aí ao longo da jornada, em Marketing Digital, em Liderança em Harvard, e tive passagens por grandes Big Techs, como SAP, como Marketing Brasil, na Citrix, como diretora de Marketing América Latina. E no SaaS eu fui Go-to-Marketing para América Latina e depois para Estados Unidos, aí tocando duas BUs lá, como GTM Growth, Telco e Media e Small Mid-Size Business nos Estados Unidos. Hoje eu estou de casa nova, estou num novo desafio, estou na Make One, que é uma empresa brasileira de Customer Experience, de CX, uma holding com 5 empresas, dentro dela 3 startups. Estou bastante feliz aí com um novo desafio. Em paralelo, participo de alguns grupos também, de mentoria para mulheres na Angel Us, e também redijo alguns artigos, sou colaboradora da MIT Tech Review sobre marketing e inteligência artificial, e para o Tech Mundo também. Boa, seja bem-vindíssima. Inclusive, a gente já teve aqui galera do MIT Tech Review, que Sim. teremos, depois desse podcast aqui, CEO do Tecmundo também sendo entrevistado aqui. Ou seja, onde você escreve, a gente também tá com a galera aqui, Simone. A gente já trouxe a galera para falar com a gente também, viu? Ó, tá em casa, tá? Seja bem-vinda. Obrigado por ter topado. E como sempre, né, Luciano, a gente traz também outra pessoa relevante, que assim, tem 2 histórias para contar. Ou a gente conta a história, tipo, sei lá, aqui, mais Faria Limer, que a gente conta, não. E agora com vocês, um grande amigo nosso, Carlos Paulo Júnior, presidente da Abrad, se apresente. Ou a gente fala a verdade, que era, precisava ter mais alguém, era o amigo mais próximo da lista do WhatsApp. Que isso? E a gente falou, pô, Que isso? brincando, presida, se apresenta aí. Vamos ver se ele vai se apresentar direito. Vai lá. Verdade. A gente no off já fez um ensaio, né? Já fui corrigido aqui. Vamos aprendendo, né? Não sou podcaster profissional. E olha, como eu disse antes, o currículo da Simone é invejável e espero fazer aqui jus e estar à altura para contribuir. Pessoal, eu sou o Carlos Paulo Júnior,
tipo Bond, James Bond, Carlos Paulo Bond Jr. Eu sou sócio e cofundador da UnDigital. A UnDigital é uma agência digital. Na verdade, hoje a gente se posiciona como uma plataforma, uma agency as a platform, né, um conceito que a gente adotou, com foco em dar escala nas operações de marketing das empresas de serviço B2B. Né? Então, a gente criou uma metodologia e alguns frameworks, e o nosso objetivo, né, a nossa missão hoje é ajudar os gestores, heads, e marketing managers a dar escala nas suas operações através de tecnologia, inteligência artificial, automação, e é isso que a gente está fazendo na UnDigital através do que a gente vem desenvolvendo. Né? Também sou sócio de uma consultoria de Martech, inclusive, a gente falou no off um pouquinho, né, Simone? A Atimo, ela é uma boutique que é partner, né, do SaaS atualmente. SaaS é uma das empresas que a Simone coincidentemente trabalhou. A gente cuida de implantação de stacks de marketing cloud, né? Então, não só SaaS, mas Salesforce também, etc. Na Atimo, a gente atende clientes, grandes marcas, né, como Arezzo, Reserva, Mackenzie, Sebrae, enfim. E também sou presidente da Abrad Nacional. A Abrad é hoje a maior entidade de maior entidade de classe do setor de comunicação e marketing digital do Brasil e América Latina. Né? A Abrad ela é um ecossistema que congrega aí mais de 400 empresas associadas, é um ecossistema quase 500. A gente fez um censo recente, um estudo recente, o nosso footprint na Abrad ele é de mais de R$1 bilhão ano. Então, a gente tem um ecossistema vibrante aí de geração de negócios e oportunidades para quem faz parte desse ecossistema. E a Métricas Boss agora também, né, Gustavo, fazendo parte desse ecossistema, está lá com a gente. A minha formação e background já em tecnologia da informação, atuo aí desde 2008, 2007, 2008. Fundei minha primeira empresa aos 21 anos, né, durante a Faculdade de Ciências da Computação, então tenho estudos em Ciência da Computação, Administração de Empresa, e acabei caindo no marketing aí por uma escolha, né, no início de empreender nesse setor, né? Na época onde costuma-se dizer tudo era mato, a gente ainda tinha Google AdWords, precisava convencer o cliente que site era importante, que e-mail marketing tinha seu valor, e não tinha Facebook ainda no Brasil. Não existia. A gente estava lá capinando aí, como eu costumava dizer, capinando sentado aí para desenvolver esse negócio. Estou na Brad, isso é importante dizer, estou na Brad há 12 anos, né? Quase junto aí com a minha carreira toda no digital. Fiz carreira na Brad, comecei como associado no Rio, diretor no Rio, presidente no Rio, 2 mandatos, diretor nacional, vice-presidente nacional e presidente nacional hoje. Espero me aposentar. Se eu fosse remunerado pela Brad, eu estaria ali no CEO, chairman, ganhando já estaria nas Bahamas. Não. Mas ou tu ia ter agora né? Tu ia estar com a nova carreira aí que tá rolando, né? Que é o CVO, Chief Vision Officer. Chief Vision Officer, exatamente. Vai que, né? Mas como é cargo voluntário, a gente paga para trabalhar, então eu tenho que fazer outras coisas para. Só deu mole numa parada, pô. Que é isso? Não, peraí, ainda não terminei, Luciano. Aí. Sou carioca, radicado em São Paulo. É isso que eu estava esperando. RJ. É isso aí. Boa. Seja bem-vindo, presida. Seja bem-vinda, Simone. Obrigado mais uma vez por terem topado trocar essa ideia aqui com a gente. Tenho certeza que as analíticos de plantão estão aqui assistindo a gente e assistem em vídeo, né? A gente tem dados que comprovam isso. Eles vão estar vendo os rostinhos de vocês e assistem no Spotify 95% mais do que no YouTube, beleza? Então, fiquem à vontade para ouvir do Spotify. A galera que tá no Spotify não esqueça de comentar, inclusive depois. A gente vai começar a pergunta, eu vou sempre endereçar para alguém e depois o outro complementa à vontade, tá? Só para não ficar a bola quicando aqui. Então, vou começar por você, Simone, e aí o Carlos fica à vontade para complementar, a gente também para debater. Cara, a gente sabe que a automação é uma coisa que a gente conhece e que, pô, acho que cada vez mais a gente vai falando no mercado de marketing, até de analytics em si, que, cara, virou uma coisa mais de praxe, né? Acho que já teve um tempo que foi diferencial e hoje em dia acho que você nem fala tanto sobre um diferencial ser automação. Já na skill do profissional ali, e a cada vez esse profissional mais martech até, tá lá dizendo que você tem que ter automação. Agora, quando a gente fala de IA, a gente vai um pouquinho mais além, né? A gente fala decisão e não só execução.
Então, em muitos casos, a gente deixa também IA decidir as coisas ali, não só na execução sobre isso. Qual, para vocês, é a real diferença entre um workflow automatizado com IA e um agente de IA operando em marketing? Qual a diferença disso para a galera já entender que agente de IA operando em marketing não tem nada a ver com workflow de automação e integração e também tem tudo a ver? Então, explica para a gente aí. Tá, não, bacana, acho que é bem interessante, porque assim, partindo do básico, né, o workflow automatizado, ele segue ali um script pré-definido, engessado, né, com gatilhos específicos, e ele roda, digamos assim, dessa forma, né, mais pré-definida e sem muitos vieses, né? Um agente de IA, ele tem dados, ele tem insights em tempo real, ele muda a estratégia em tempo real, porque ele está muito focado nos principais KPIs ali, que são quais KPIs? São os KPIs de engajamento, são os KPIs de conversão. Então, ele é muito orientado para metas e ele ajusta as estratégias em tempo real. Então, isso é maravilhoso, né? Porque ele consegue reverter uma estratégia já ali de uma jornada completa de campanha, seja qual estratégia de campanha seja, focado nos primeiros inputs ali, nos primeiros insights, né? Então, ele tem uma capacidade autônoma de decisão, né? Eu acredito que esse é o principal diferencial, falando de uma maneira mais simplificada, né, e não tão técnica, que é difícil quando a gente fala de agentes de IA, mas eu acredito que seja isso, né? Ele aprende com os dados em tempo real, né? E ele é muito orientado para a tomada de decisão sozinho, individual, né? Os agentes autônomos operando em marketing. Então, isso consegue ajudar muito na questão das métricas, da escalabilidade do reroute ali, né? Ajuste da rota, das campanhas, enfim. Acho que se o Carlos quiser complementar. Bom, vou pegar essa bola aí. Eu gosto de falar, pessoal, de destacar que existe uma diferença. é, Acho que o Luciano vai saber bem disso. A gente estava batendo um papo super. Recebi uma aula do Luciano no E-Commerce Brasil esses dias. Achei que eu sabia alguma coisa de inteligência artificial e agentes, mas vi que eu ainda tenho que aprender. Que é o seguinte: há uma diferença entre agentes, né, AI agents. Eu não sei como pronunciar qual a tradução, o acrônimo para isso em português, então vai no English mesmo, né? Não tem como evitar o anglicismo. Mas o AI agent e o agentic AI. O agentic AI é um conceito onde você tem orquestração de agentes, né? Então você vai além do workflow, como a Simone bem falou, um workflow ele é pré-definido, né? Antigamente a gente usava quer dizer, o N8N ainda se usa muito, ele já está mais inteligente, mais espertinho. O Make, né? O Zapier antigamente, ainda agora também, mas também já estão com capacidades aí de inteligência artificial, conectando com agentes de IA, MCP Server e etc. Mas eu queria destacar a diferença entre o agente e o agentic, né? O agente ele é um único agente, né? Ele é um único player ali. Você pode criar agentes de IA nas interfaces conversacionais de ChatGPT, Gemini, etc., e treinar esse agente, e ele vai ter uma capacidade limitada dentro do que ele consegue executar sozinho. Quando você vai para uma arquitetura de múltiplos agentes, você está falando de uma abordagem agentic, né, que é um agente passando a bola para o outro e chegando a conclusões e tomada de decisão e resolvendo problemas que um agente sozinho não conseguiria, né? Porque muitas vezes ele fica stuck, né? Ele para, ele bate, ele fica te trazendo mesmo que você mude o prompt, ele te traz a mesma resposta. E quando você tem uma abordagem agentic, eles se resolvem, né? Porque eles têm agentes, cada um com uma capacidade, uma capability específica, né, treinado para isso. E existem plataformas que fazem isso hoje, né? Então, se a gente fazer uma comparação com uma plataforma de workflow, como, por exemplo, uma régua multidimensional ou um N8N, etc., né? Aquele diagrama que a gente consegue imaginar. E uma plataforma como o Crew AI, por exemplo, né, que inclusive é de um brasileiro que orquestra agentes. O João é um founder, exatamente, está lá no USA, no Vale do Silício, fazendo super sucesso.
você tem uma abordagem agentic, né? Então, acho que esse é o destaque aí da diferença entre um agente. Eu fui até além do workflow, tá, Esteves? Falando já Sim, de uma boa. abordagem É mais isso. É isso. agêntica, né? Então, É isso. acho que é por aí. Eu vou levantar mais uma bola aqui só para o Luciano complementar também e a gente debater ainda nesse sistema aqui, ainda nesse ponto aqui, que é, Luciano, a gente bateu já e você fez um building public lá e tal, no teu LinkedIn, sobre os MCPs. Uhum. E uma das coisas que a gente pôde mostrar, a gente viu, a gente teve no E-Commerce Brasil, recentemente mostrou isso para algumas plataformas de e-commerce, era um MCP que você fez que pega uma página de produto, entende o que pode ser otimizado, recria a descrição e Uhum. sobe sozinho Uhum. no site. Isso aqui seria, tipo, de fato, um agente de IA operando marketing? Porque hoje, não necessariamente marketing, mas uma etapa disso. Porque hoje, quando a gente fala de cadastro de produto, é uma grande dor do mercado de e-commerce, por exemplo. Porque você tem áreas de cadastro de produto, muitas vezes demoram produtos a serem cadastrados porque precisa ser cadastrado corretamente, ou tem três situações: demora muito porque precisa ser cadastrado corretamente, ou copia e cola o que alguém te mandou, e muitas vezes pode estar errado, ou terceiro, cria do zero, o que é pior ainda, que pode estar criando mais errado ainda. Isso aqui seria uma das funções que a gente está falando de um agente A operando uma função em execução e decisão? Isso é mais, na verdade, o segundo exemplo que o Carlos Um agent, trouxe, né? né? Que é o agêntica, né? Boa. Que é a gente conseguir criar MCPs que conversam entre si, principalmente, né? Que é a diferença dessa estrutura de agente de IA, que é ele conseguir planejar, executar e aprender. Boa. Então, acho que esse processo, os agentes, nesse caso, eles acabam trabalhando muito parecido até com o que o CrewAI faz. Só que a maneira com que ele interage com os... E até a maneira com que o CrewAI estabelece isso, e a diferença deles é que existe uma hierarquia dentro dos agentes. Uhum. Então, quando eu estou usando o CrewAI, eu consigo definir quem é o agente que é o planejador, quem é o agente que é o cara que vai pesquisar, quem é o agente que tem a capacidade de buscar dados dentro de uma estrutura e quais são as tools que eles precisam ter para poder Uhum. conseguir orquestrar toda essa capacidade que ele acaba tendo. E é exatamente a mesma coisa que a gente tem com os MCPs dentro e diretamente dentro do LLM, né? Então, a gente consegue fazer o MCP de Google Analytics, o MCP de Google Ads, o MCP de PageSpeed Insights, de Search Console e junto a ele o MCP específico da plataforma de e-commerce. E aí a gente consegue ter ele Isso. se orquestrando Uhum. de maneira autônoma, né? Porque, por exemplo, nesse caso Você que você ficar deu... apertando o botão. Exatamente. Nesse caso do cadastro de produto tem uma parte interessante, né? Que nesse primeiro momento, quando a gente pede para ele cadastrar um produto, por exemplo, cadastra um iPhone 14 azul de 16 GB. A primeira coisa que ele faz é ir no Google Shopping com a estrutura de agente, né? Então ele vai usar um dos agentes para poder conseguir executar essa ação, e aí depois ele vai devolvendo as informações que ele trouxe para os outros agentes, inclusive os agentes de validação que a gente acaba utilizando. Então é meio que o segundo fluxo que o Cláudio falou é exatamente isso. É muito mais uma agêntica do que propriamente um agente de IA autônomo até porque esse conceito de dar autonomia para ele na camada de decisão é uma coisa que ainda assim tem que ser supervisionada, né? Toda essa estrutura ela ainda tem um contexto de human in the loop, né? Para poder aprovar, revisar o que a IA está fazendo, porque principalmente na parte de marketing, né? Como o cara consegue, por exemplo, manipular dentro dos MCPs que a gente construiu, o cara consegue setar budget de campanha, pô. Sim. Tipo assim, talvez, nesse caso, eu ainda preciso de um humano para poder fazer aquele double check ali e ver se aquela estratégia está fazendo sentido. Você levantou uma bola muito boa para a próxima pergunta, que eu já passo para Simone complementar e geral debater junto aqui, que é, nisso que você trouxe, você vê que tem o human the loop ali, tem que ter um humano ali. Pelo amor de Deus. Beleza. Agora tem um ponto para mim que é muito importante, que é, o profissional de marketing que não souber usar IA, ele vai ficar totalmente obsoleto, vai perder espaço. Isso já é um consenso no mercado como um todo. Todo mundo já saiu da era do FOMO, tenho medo de ficar de fora, do entender que, cara, eu sou maluco se eu não estiver usando isso no meu dia a dia hoje, e cada vez mais eu vou perder espaço. Então aqui fica uma pergunta, sobre tudo que a gente falou, que deu para entender a diferença na primeira pergunta de workflow, agente e tal. O que o profissional de marketing tem que aprender hoje sobre isso tudo para não ficar obsoleto e começar a já usar isso hoje e não ficar para trás e não perder espaço? Simone, na tua visão aí, a gente complementa. Eu acho que o óbvio tem que ser dito, né? Tá todo mundo falando isso, todos os eventos que a gente vai, eu estava no Fórum E-Commerce também, que nem o Paulo comentou, e peguei muitos
a gente está aprendendo a toda semana, né? A IA, ela está trazendo essa velocidade ainda maior de atualização. Então, assim, alfabetização em IA, né? Entender como é que a IA funciona, ter um pensamento de fato orientado para dados, aonde você consegue usar a IA para ampliar a tua visão, né? A tua criatividade e não terceirizar a criação. Então, ok, eu uso a IA para me ajudar, mas de que forma eu consigo ampliar e usar essa ferramenta de uma forma mais inteligente ali, escalável, e aonde eu potencializo o que eu preciso para o meu negócio, né? Então, isso vai para os prompts também, né? Criar prompts com propósitos de negócio é bem importante, e aprender a liderar times híbridos, né? Isso para o futuro não, para agora, né? A gente precisa saber trabalhar com o nosso time e liderar a IA. Então, a gente tem times híbridos ali, que é Human e AI Agency. Então, acho que isso é muito importante, e especialmente ter essa visão de dados aí, né? E usar a inteligência artificial não para terceirizar, mas para ampliar a criatividade, porque às vezes o time pode cair aí num viés meio perigoso, que é de terceirizar e deixar na mão da IA, enfim, e aí tem uma linha tênue, que tem uma pergunta mais para frente que vai falar sobre a questão de ética e de compliance em IA. Não vou adiantar essa parte. Calma, eu sei que tu tá ouvindo o podcast e tá engajado, mas a gente tem que falar rapidinho aqui da OnFly, que é patrocinadora do Analytics Talks. Tu sabia que para quem não usa OnFly, as viagens de trabalho, na verdade, são sempre uma dor de cabeça? Deixa eu te mostrar um pouquinho aqui como você pode transformar a gestão de viagem corporativa da sua empresa de maneira simples e eficiente. Se você é um viajante, como é o meu caso do Luciano, você pode usar sem gastar do seu próprio bolso. Você não precisa mais tirar do seu dinheiro para pagar despesa, já que com o Fly você tem cartão e Pix corporativo integrado ao relatório de viagem. Esquece planilha e troca de e-mail. O tempo perdido na compra de passagem e hospedagem, além de inúmeras trocas de e-mails, é tudo centralizado dentro do Fly. E você também não precisa ficar desesperado para não perder aquelas notinhas. As despesas da OnFly são registradas e integradas automaticamente e não há mais risco de ficar sem reembolso financeiro. E se você é RH ou financeiro, respira, que eu sei que você perde muito tempo com planilha. Ou seja, a gestão de viagem é mais simplificada, sem necessidade de ficar usando diversos sites e aplicativos, é tudo dentro do OnFly. E o tempo que antes você perdia, agora é utilizado porque de fato te importa. Você tem controle total em tempo real. A OnFly oferece automação dos processos, garantindo controle e transparência em toda a viagem e ajuda a prevenir fraude e erro. Então, nada de processo manual. Esquece fatura, adiantamento, comprovante, validação de despesa. É tudo feito de maneira automatizada e a política de viagem da empresa é sempre cumprida, porque a OnFly cria essas regras. Se você quer otimizar o processo de viagem da sua empresa e reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Ou seja, aponta a câmera do QR Code aqui para você descobrir mais sobre o OnFly. E agora, bora voltar para o nosso episódio. Não, mas esse ponto que você trouxe é muito importante, da pessoa entender como funciona. Esse demole, o melhor caminho é ele começar automatizando o workflow mesmo. Porque ele consegue entender o que a IA resolve dentro daquele momento, e aí acho que aumenta a capacidade criativa. Porque assim, a maior dificuldade que eu vejo das pessoas terem com a utilização de IA não está nem diretamente ligada à capacidade técnica. É a capacidade de entender, cara, como que eu consigo inserir, é a aplicabilidade, sabe? E aí, isso vai diferenciar se você tá automatizando uma parada tipo de newbie, sacou? Ou se você tá usando aquilo de fato para poder agregar valor no teu dia a dia de trabalho, né? Então, acho que você fazer, mesmo que com Make, mesmo que com N8N, eu acho que tangibiliza essas pontes na sua cabeça, né? Pra você poder, tipo, caralho, isso daqui eu deveria estar fazendo com IA. Acho que você vai conseguir fazer esse depara muito mais próximo no teu dia a dia, que tá o caminho para poder chegar mais rápido, você vai acabar entendendo que vai ser a IA para poder... Até para complementar e passar a bola pro Paulo, esses dias eu fiz um post falando sobre problemas de dashboard, gráfico e tal, e um rapaz comentou, perguntando assim, pô, storytelling com dados, ele comentou, como é que você vê isso tudo que você falou num cenário de IA conversacional? Eu falei, eu vejo da mesma forma, porque acho que a principal ponta aqui, quando a gente está falando de usar IA, como usar qualquer ferramenta, é pensamento analítico. E isso, se você não souber na hora que você usar IA, já era.
pessoal fala muito sobre IA, automatizar um monte de coisa. Você tem que falar o que você tem que automatizar, criar. Principalmente, você tem que saber o que que é o que você- interessante, né? Exatamente. Então, o Ah. pensamento analítico ele não vai deixar de ser usado, ele não vai ser obsoleto. E o segundo ponto, né? A IA ainda não fala por você. Então, no caso de storytelling com dados, no caso de usar a IA para automatizar e tudo mais, você ainda vai ter que falar com pessoas e apresentar coisas, resultados, relatórios. Então, não adianta. Você não vai botar um holograma ainda para falar por você. Sabe-se lá daqui a 3 meses, não sei. É. Mas nesse momento não tem, né? Carlos Paulo Júnior, o que o profissional de marketing tem que aprender hoje, agora, para não ficar irrelevante no cenário de IA? Esteves, eu acho que vocês fizeram, foi muito abrangente, tanto a resposta da Simone quanto os comentários de vocês. Vou tentar acrescentar aqui alguns pontos. Eu acho que, repetindo, né, Prompt Engineering começou naquele conceito de conseguir. Porque assim, acho que é legal a gente talvez desconstruir o que é o Prompt Engineering. Né? Hoje, um modelo de linguagem, um Large Language Model e uma interface de chat, uma interface conversacional, que, diga-se de passagem, a grande revolução é essa, né? Uma revolução de UX, muito mais do que de inteligência artificial. É claro que os modelos estão evoluindo muito, né, com a quantidade de gente que está utilizando, mas eles já existiam antes de colocar-se um chat no negócio, plugar uma janelinha ali para qualquer pessoa conseguir conversar com ele. Mas voltando para o ponto, para a pergunta, o Prompt Engineering é o quê? Você pode, qualquer pessoa, independente se é versado ou não, se tem habilidades de tecnologia ou não, abrir uma janela de chat e conversar com esse modelo de linguagem como se estivesse conversando com uma pessoa, sem boundaries, né? Assim, cara, acho que a melhor coisa é essa, você dizer para eventualmente, uma criança de 5 anos, não estou dizendo que eu recomendo que uma criança de 5 anos converse com o chat GPT, mas se fosse o caso, conversa como se fosse conversar com qualquer outra pessoa, e ele vai responder, e ele vai entender e vai se adaptar àquela linguagem e o conhecimento daquela pessoa. Isso que é legal. Mas o Prompt Engineering é você conseguir, de fato, estruturar uma mensagem que você vai enviar para o modelo de linguagem para que ele te dê um output esperado baseado no teu prompt. Então, você precisa construir um prompt com uma estrutura. Existe uma estrutura recomendada, inclusive. A OpenAI tem um modelo que ela sugere, o Google também, em que você estrutura o contexto, estrutura o output, você diz o que você quer. Então, às vezes você faz uma pergunta para um LLM, ele te dá uma resposta muito genérica. Por quê? Porque faltou contextualizar, faltou você dar inputs para ele para que o output saia como esperado. Então, o Prompt Engineering é basicamente isso, né? Você construir um negócio que vai sair uma resposta como você espera. A segunda capability que eu acho que um profissional de marketing precisa ter, e vocês já disseram, só vou reforçar, é uma visão orientada a dados e a lógica. Muitas vezes a gente vem de profissionais de comunicação, principalmente, que tem uma formação mais de humanas, comunicação, e tudo bem, não tem talvez um embasamento, um grounding muito de lógica. Né? Quem estudou ciência da computação, você aprende lógica, você aprende operadores lógicos, você aprende um monte de coisa, e sua cabeça começa a ficar meio nesse sentido, de frameworks e tal. Então você se dá bem com um modelo desse, porque você tem uma cabeça de lógica. Então eu diria que tanto a lógica, entender o que é a lógica, quanto esse pensamento analítico e data-driven, né? Porque data-driven também é muito, muito amplo, né? Muito abrangente. E a outra coisa é realmente você entender um pouco de... porque quando eu falo de lógica, eu estou falando de programação em última instância também, sabe? Não necessariamente aprender, saber programar, você não precisa saber uma linguagem, por exemplo, eu estudei ciência da computação e nunca fui programador, né? Você não precisa conhecer uma linguagem, uma sintaxe de uma linguagem, mas você entender como aquela lógica funciona. Eu acho que essas são capacidades, até porque o programador hoje, ele de certa forma, para escrever código, se tornou até obsoleto, né? Porque os modelos de linguagem, eles já escrevem código de uma forma muito mais eficiente. Então, o programador ele vai ter outro papel. Então, uma visão mais analítica, com certeza, né, reforçando o que eu disse, entender como conversar e quais são os inputs que você precisa passar para um modelo de linguagem para que ele te dê o output esperado, e um conhecimento de lógica para que você possa estruturar essa conversa, né, com esse modelo e com essa... E assim, testar, né, pessoal? Tem que fazer essa interação, tem que botar a mão na massa, conversar e tentar integrar, sabe? Sair um pouco dessas amarras aí de que, poxa, eu não entendo de tecnologia e tal, não tem para onde correr, né?
Não Eu acho tem que esse foi o grande serviço que o N8N acabou trazendo pro mercado, assim. tirando o medo, né? N8 meio que tiraram um pouco o medo do É, marqueteiro salvar a vida e eu dele. acho assim que para profissionais de marketing, eu acho que ele é uma camada intuitiva do cara aprender Low lógica, né? Então, code pô, ali, tu né? conseguiria facilmente Uhum. por dar uma olhada no curso do É. Guanabara lá da vida, tipo de lógica e programação, bem do zero, né? Lógica de programação 101 lá, e aí você consegue meio que, então Uhum. beleza, um if é isso daqui, um loop é Uhum. isso daqui. Então acho que ele tangibiliza, porque o cara Pode não crer. precisa de uma sintaxe, é visual, é drag drop. Pode crer. É um ambiente onde que a galera já Não, e está a linguagem acostumada, é por exemplo, natural, com né, elemento. Luciano? Ele Exatamente. pode Isso, conversar isso. com o modelo em linguagem natural e o modelo vai entender. Ele não precisa entender o que é um operador lógico, né? Ele pode Não, ser. mas eu quero dizer, Carlos, é muito mais no ambiente onde o que fica mais fácil para um profissional de marketing aprender essa questão de lógica meio que intuitivamente, o Make e o N8N ajudam bastante, porque ao invés de você ter que saber a sintaxe para fazer um if de uma determinada linguagem, você vai criar um componentezinho, um nó, um node dentro do N8N que vai fazer a mesma coisa. No final das contas, esse cara ele fez um if Ah, do mesmo jeito que ele faria num código. Mas acho que o exato. N8N ele ajuda a galera de Eu marketing muito a concordo muito aprender essa nisso. lógica. N8N Make, porque a gente começou a deixar a galera daqui da empresa em algumas funções a usar isso, né? Uhum. E acho que vale um salve pra Tamires, nosso Pô, time de pelo amor de Deus. operações, que Tamires é um monstro. ela automatizou 3 coisas. Uma, ela automatizou o aniversário da galera, aí ela pegou uma IA que fez o avatar da galera, e o aniversário da galera é notificado no Discord com o avatar da pessoa no dia do Exatamente. aniversário, mesma coisa que o feriado. E a pessoa de operações, que a formação dela é advogada. Então, você vê como é que é disruptivo, uma vez que você aprende, não é tão E tão eu acho que aí tem complicado, né? um gatilho interessante com o que a Simone falou no início, né? Que você fazer parte do processo e implementar isso faz com que hoje ela tenha uns cenários onde, pô, Luciano, eu queria integrar tal parada com e-notas. E aí, É. pô, e aí ela, de novo, ela criou o caminho que ela consegue chegar no resultado onde, tipo assim, Boa. se pá, a gente coloca IA ali, se pá, não, sacou? Não precisa ser obrigatório. Em cima desse debate todo, eu queria fazer uma pergunta já puxando agora pelo Carlos, para começar por ele aqui, por ser CEO Antes de você fazer a pergunta, antes de fazer essa Por pergunta, não perde favor, não, pô. Esteves. Luciano, a gente tem bastante engenheiros nesse métier todo hoje em dia. Eu sinto falta de arquitetos que têm uma visão mais estratégica de Pode negócio, crer. conseguem conectar Pode crer. necessidades de negócio e business, porque às vezes a gente se perde também num diálogo e numa conversa. Quem é entusiasta, principalmente, que gosta de meter a mão na massa, de falar de techniquez, mas esquece de subir o nível e ter uma visão mais high level do business, Concordo. do resultado de negócio. Isso, Né? é exatamente. O cara fica muito mais focado em fazer do que o Do que que aquilo dali traz de valor. Exato. E aí, o Exato. que traz Mas isso valor acontece em todas exatamente as se é áreas, né? útil ou se não é útil, né? Vai lá, Isso acontece em todas as áreas. Na área de dados, então, porra, a pessoa fala, não, porque eu fiz não sei o quê, Sem não IA. sei o quê, sem IA. E olha que foda, e o que isso gerou de resolução pra qualquer coisa no negócio? Não sei, então serviu de porra nenhuma, né? Mas a pergunta que eu ia te fazer, endereçando pra você, pra Simone complementar aí também, que é, cara, você é CEO de uma empresa que fala muito sobre IA, tem software de IA e fala sobre isso. Você é o presidente da Abrad que tá aqui falando sobre agentes e agências digitais. Quais são as funções de marketing hoje que já estão sendo executadas por agentes de IA, pela IA como um todo, que tem uma qualidade aceitável e são funções do marketing? Bom, vamos lá. Bom, tem um viés um pouco professoral, né? Comecei minha carreira também dando aula, né? Minha primeira carteira assinada foi de professor, vocês acreditam nisso? Eu acredito. Eu gosto de fazer uma separação conceitual do que é marketing e do que é comunicação de marketing. Existe uma base aí para a gente começar um entendimento. Quando a gente fala de marketing, ficou muito no jargão, no linguajar, a gente fala marketing como se fosse tudo, inclusive comunicação de marketing, campanhas, etc. E não é bem assim. Marketing é um grande guarda-chuva, né? Eu costumo dizer que ele é o veículo que leva o teu business plan até onde você define um planejamento estratégico. Tá? Pode colocar do lado ali das frases de Peter Drucker então, e Philip Kotler. Então, Esteves, eu acho que funções de marketing, de funções estratégicas de marketing, a IA ela ainda não substitui funções estratégicas de marketing, porque marketing é estratégico. Então, você precisa do human in the loop e você precisa de decisões ali. A IA é muito mais uma ferramenta do que uma substituição. Hoje, profissionais de marketing,
eles têm capacidade exponencial, né? Hoje você fazer uma pesquisa de mercado através de um modelo de linguagem que antes você precisaria contratar e etc. Então você consegue criar planos de negócio, iterar, mudar, sei lá, cara, quando você cria pitch decks, definir teu TAM, Samson, fazer o que for usando uma linguagem, um modelo de linguagem para o profissional de marketing, é muito mais uma ferramenta. Agora, para os profissionais que atuam mais em comunicação de marketing, que é ali numa esfera mais, digamos, tática e operacional, que eu acho que é onde você quer chegar com a sua pergunta, eu vou responder com uma lista, assim, que eu acho que, inclusive, isso é importante dizer, saiu recentemente um estudo, enquanto a gente está conversando aqui, eu vou buscar, se eu não me engano, do Google, que fala das profissões, não só de marketing, comunicação de marketing, que vão mais facilmente ser substituídas por inteligência artificial. A terceira posição está flight attendant, sabe? Assim, porque já está indo no limiar de você ter robôs humanoides fazendo parte do trabalho e até muita coisa self-service. Mas voltando aqui para o nosso ponto de comunicação de marketing, cara, a gente já testou aqui e submeteu para cliente uma peça escrita para o redator do time, sabe, o copywriter, redator e etc., e feito por um agente de IA treinado com os dados do cliente, porque a gente faz isso, né? A gente tem um produto que é um assistente de IA, que a gente treina para cada um dos clientes, ele, enfim, assume vários papéis, e a gente submeteu várias vezes peças diferentes para o mesmo cliente, para clientes diferentes, e quase que 99% das vezes o aprovado é o feito pela IA, em detrimento do que foi feito pelo humano. Porque quando você treina bem a IA, ela não erra na hora de escrever, ela não erra o contexto, ela é impressionante. Então, o copywriter, redator, etc., precisa se reposicionar no sentido de ser estratégico, porque né, para quem é da publicidade mais antigo sabe que existe uma dupla criativa nas agências de publicidade, que é o redator, né, e o diretor de criação. Então, eles vão fazer ali uma dupla criativa, isso é insubstituível pela IA ainda, mas, de novo, como ferramenta. Né? Então, acho que o redator é o cara que escreve o conteúdo, né, em última instância ali, é uma função. Eu diria que até as funções de campanhas de performance, né, antes até do chat GPT da vida e do Gemini, você já tinha ferramentas que usavam inteligência artificial para otimizar campanhas. Então, você ter um gestor de tráfego que só otimiza a campanha, eu uso o termo gestor de tráfego porque está na moda hoje em dia, né? Mas antigamente era o mídia de performance, né? É o mídia. Mas você tem ali essa capacidade da IA de otimizar budget, de fazer testes AB, testes multivariados, né? Então, isso também eu acho que vai ser facilmente substituído, já está, né, sendo substituído. Automação, sem dúvida, né? A automação, a gente já falou bastante aqui sobre agentes de IA e agentic AI, nessa abordagem que ele tem tomada de decisão, autonomia, como a Simone bem destacou. Cara, poderia citar vários aqui para não me estender muito, né? Pô, mas já deu. Acho que deu pra. A galera que tá ouvindo e assistindo anotou, acho que a listinha. Boa, Simone, pra você, na sua visão, o que você já viu, fez, que foi substituído com qualidade aceitável? Acho que esse é o principal ponto, né? Se a gente for recordar aí os tempos mais primórdios da geração de imagem, né? Tem sempre a galera vendo aquele contexto do Will Smith, aquela negócio era muito ruim hoje em dia, imagens muito boas. Então hoje já tá numa qualidade aceitável, né? Então pode ser que tem coisas hoje que não tá numa qualidade aceitável, venha a ser, e tem coisa que já é aceitável, né? Então, muita coisa do que o Paulo falou eu estou fazendo também. A questão de conteúdo é realmente muito assertivo, né? A parte de posts, até redes sociais. Eu estimulo muito meu time a usar como uma ferramenta de brainstorming, né? Mas aí a gente já fez esses testes aí também como o Paulo, e o texto de IA, o conteúdo de IA, ele é muito assertivo e muitas vezes acaba sendo aprovado contra um texto aí, muitas vezes que foi feito por alguém do time, né? Para automação de performance de campanha, de resultados, para ver churn e LTV também. A parte de chatbot está muito boa, como o Paulo falou também. A gente está chegando num nível assim altíssimo, onde você não consegue perceber a diferença do que é realmente IA e o que é um atendimento humano de fato, né? Então,
toda essa parte que permeia conteúdo, atendimento, a gente já vem usando com muito sucesso, né? E aonde a gente ainda não tem 100% de certeza, a gente usa como uma ferramenta de brainstorming muito forte e poderosa na construção das ações, né? Pô. Eu tenho uma pergunta extra em cima disso de qualidade aceitável que me veio à cabeça aqui agora. Que eu vou levantar essa bola para vocês cortarem. E eu vou começar até pelo Lucian, que ele já fica maluco quando eu levanto a bola assim dessas coisas. Mas antes, eu quero deixar claro que fiquem à vontade. Só que veio na minha cabeça aqui agora, por quê? A gente aqui, Simone e Presida, a gente criou um MCP que consulta os dados da nossa plataforma de venda. Hoje aqui na Métricas, para os produtos digitais, a gente usa a plataforma que é a Eduz, beleza? Então a gente conseguiu hoje ter um MCP plugado na API da Eduz, beleza? Ao mesmo tempo, a gente também tem uma MCP plugada na nossa plataforma de comunidade ali, onde os alunos assistem isso. E aí, a gente começou a chamar isso já há algum tempo, né, Luciano? De Analytics conversacional, que é eu consultar dados com base em perguntas e as ferramentas me responderem. E, cara, me veio recentemente uma grande máxima na cabeça, assim, que eu não sei se é viagem da minha cabeça ou se não é, que é, a gente aqui, Simone e Presida, a gente estava construindo uma CDP, uma Cursor Data Platform, para poder ter os dados dos nossos clientes ali dentro e tal. E, cara, a gente tava banco de dados, custo e tal. E, querendo ou não, essa CDP ela é baseada em fonte de dados que você vai puxar de algum lugar. Que não deixa de ser, nesse caso, a Eduz e a plataforma que a gente usa, que é a plataforma que a gente usa para administrar os nossos alunos assistirem aquilo ali. Vocês acreditam que, tipo, cada vez mais APIs e outras funções dessas ferramentas evoluindo, você conectando isso a um MCP, talvez, não em recurso visual, mas em recurso analítico de interação, de perguntas e análises. A gente poderia dizer que as CDPs, talvez elas estejam com dias contados? Porque eu não estou dizendo no recurso visual de eu usar aquela informação para fazer ação. Ah, essa informação aqui usa para mandar, já conecto aqui e mando um e-mail. Estou falando mais para análise. Porque em outros momentos, se você fosse montar um lake de dados, uma CDP mesmo, você ia ter que ir um monte de time puxando informações desses lugares, tratando esses dados para poder ter isso. Eu não estou tirando disso, mas estou falando da visão analítica quanto tempo a gente demorou para construir essa parada, a nossa CDP, para ter informações de perguntas que a gente já tinha, versus quanto tempo você demorou para fazer esse MCP e a resposta chegou em um dia. Entendeu? Não, Minha visão sobre isso, não sei se todo mundo entendeu. estrutura é muito difícil de você perder porque ele tem uma camada de normalização que vai facilitar a maneira com que a gente vai consumir esse dado. Então, mas eu só quero deixar claro, para não ficar dúbio, que é o consumir esse dado, para mim, é o que eu tô falando, que é eu interagir e ter resposta. Outra coisa é usar isso estrategicamente. Como a gente tem plataformas hoje de CDP, que baseado naquele cluster ali, meu site vai ser diferente. Baseado nessa interação, manda um e-mail e tal. Isso eu acho que ainda não tá possível. Não é Mas possível a consulta aos dados para ter resposta, eu acho que é mais fácil usando integrações com a IA do que construindo uma CDP. A visão que a gente acaba tendo é que, tipo, a utilização de analítica conversacional vai acabar com a maioria dos dashboards. Sacou? Porque não faz sentido esses dashboards continuarem existindo se eu tenho uma barreira de uma pergunta ali pro cara. Lógico, continua tendo o tratamento do dado, a conexão, a API, isso não mas do ponto de CDP, o custo para você ter, tipo, um cheiro do que é a resposta, a estrutura de até MCP trazer valor para dentro da rápido. companhia, né? Exatamente. Até para você poder conseguir comprar. Então, antes de eu construir um CDP, deixa eu te mostrar o que é possível fazer com algo parecido. Imagina agora se isso tivesse integrado. Exatamente. E aí, imagina se isso tudo tivesse integrado com uma camada mais fácil da gente conseguir normalizar essas informações e aí a IA performaria até melhor, né? Dentro dessa estrutura normalizada. Eu acho que faz sentido sim, mas eu acho que antes disso, ela vai acabar com a maioria dos relatórios e dashboards que a galera ficou criando aí, né? O tempo Ainda todo. assim, não substitui o pensamento analítico. Vocês concordam com isso aí? Presida, Simone? Se a Simone começar aí. Não, eu concordo. Eu concordo com o Lucian, especialmente na parte onde ele falou de a gente praticamente ter a eliminação dos dashboards, né? No momento que a gente tem essas perguntas. Então, eu vejo muito esse cenário, né? Eu vejo uma integração e uma otimização tão grande nesse sentido, né? Hoje,
no meu cenário de trabalho no marketing, eu consigo já ter essa realidade, né? Por exemplo, de eliminar os dashboards. Eu não sei o Paulo, como é que o Paulo vê na sua realidade da sua empresa. Pô, eu ia fazer a pergunta para ele, já direcionada ao que a gente ia falar na próxima para conectar o que você está falando, Simone, que aí a gente já faz essa pergunta aqui baseada em tudo junto, ó. Que qual o papel que vocês entendem da liderança nesse novo cenário de tudo que a gente está falando? Análise conversacional, agent, Ana. Qual o papel das lideranças nesse novo cenário? E, na visão de vocês, como diria Roberto Avalone, os CMOs estão preparados para liderar times híbridos de humanos mais IA? Interrogação. Essa pergunta é para Simone ou para mim, Gustavo? Ah, vai para você primeiro, né? Pô, a Simone fez a passagem de bastão para você, então você complementa. Bom, se eu acho que os CMOs estão preparados, olha, rapaz, Calma aí, não. Calma, eu tenho que fazer nesse momento. Infelizmente, para nossa audiência, eu vou ter que fazer igual o João Kleber. Para. Presidente da Abrad vai falar. O CEO. Aqueles cortes, né? Não, pois é, não quero me colocar em uma situação, né, depois, na qual eu vou ter que lidar depois. Mas eu acho que nem, eu acho que todos os profissionais em geral, independente de serem CMOs, todos os C-levels e até independente de C-level ou não, todo mundo está se adaptando, né? O que eu venho observando é um interesse, né, genuíno, uma capacidade de aprender e se adaptar e testar. Eu acho que os CMOs em geral eles estão preparados para se adaptarem, né? Então, tem que ter uma visão de que a liderança dos CMOs, a tecnologia, ela vai habilitar outras capacidades, ao mesmo tempo que ela vai substituir algumas que já existem. Então, isso a gente já falou um pouco aqui, né? Então, sendo redundante, mas, em geral, eu acho que todos estão com uma disposição para aprender, para se adaptar, porque, na verdade, ninguém tem a resposta de o que vai acontecer, até pela velocidade com que as coisas estão mudando e evoluindo. Então, eu diria que é isso. Assim, todos que eu converso têm bastante foco em capacitar as equipes, né, entender as necessidades e limitações e tentar, de alguma forma, né? Muitas vezes ficam limitados pela própria organização, né? Então, quando a gente fala de CMOs, a gente está falando de organizações mais estruturadas, né, em que a mudança ela depende de uma série de outros stakeholders importantes. Então, o CMO sozinho dificilmente vai conseguir aplicar uma mudança cultural e etc., sem que tenha o patrocínio de outras lideranças na companhia. Mas eu tenho essa percepção de que todos estão com uma visão de, olha, preciso me adaptar a esse cenário que é muito volátil, incerto, né? E aprender com isso, e como que o meu time pode entregar mais com menos, otimizar nesse sentido. Ah, eu acho que é por aí, Esteves. Concordo com o Paulo, é um momento de mudança e depende muito da cultura da empresa, enfim, mas esse profissional ele precisa saber orquestrar, né, a questão do time, do humano com a inteligência artificial, aí trabalhar vieses de ética, né, de até onde vai uma inteligência artificial, aonde a gente precisa ter uma visão estratégica ali para estar realmente filtrando e tendo, agregando valor, né, e amplificando o que a IA entrega, né, e desenvolver novas habilidades no time, como a gente já falou lá no início, né, que é a questão de ter um pensamento analítico, de estar orientado para dados, entender como a IA funciona, trabalhar a questão de teste AB. Acho que a gente está num momento, como o Paulo falou muito bem, de muita experimentação, de teste, de aprender, e está estudando muito, assim, está buscando melhores práticas, está buscando cases de mercado, né? Hoje a gente vê muito assim que a inteligência artificial ela acaba entrando muitas vezes
como um pilar central aí na definição de uma estratégia e não só numa parte assim de, por exemplo, de atendimento, né? Ela acaba sendo ponto central da estratégia da empresa, ela deixou de ser algo técnico, né, há muito tempo. Então, isso é muito uma questão também que acaba impactando na cultura da empresa, né? Até fazendo um merchan, aí, um artigo recente que eu escrevi para o Tecmundo, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre como mudou o papel do C-Level, como vem mudando, né? E não só do CMO, com a inteligência artificial, né? O quanto está exigindo você ter uma visão, trazer realmente para o business, né? E não só como algo 100% ali, muitas vezes, que você está pensando numa questão de atendimento e virar a estratégia central do teu negócio, que a gente tem vários cases aí de Mercado Livre, enfim, né? Legal. Que Ô, estão Simone, depois manda o link pra sim. gente, tá? Pra gente botar aqui na descrição pra galera ler, tá? Tá bom, tá bom. Não, o que eu ia complementar, pessoal, é que a Simone estava falando da IA como ponto central, né? Da gente se policiar e tomar cuidado. Eu já falei sobre isso em outros podcasts, outras oportunidades, de não olhar para a tecnologia como fim, mas sim como meio, né? Então, a adoção de inteligência artificial, pura e simplesmente porque eu tenho um hype ou um FOMO, como você disse, Gustavo, e eu preciso implementar isso. Muitas vezes, quando vem top-down, é desse jeito, né? Pessoal, tá todo mundo falando de IA, é como aquele tio mais velho que você tem, né? Tá todo mundo falando de IA, eu quero que a gente também aplique inteligência artificial. Pô, muitas vezes é claro que hoje a inteligência artificial ela está tão transversal que é difícil você não enxergar uma aplicabilidade prática para qualquer tipo de business, né? Mas vamos imaginar que ela é uma tecnologia como outras. Então, não a tecnologia pela tecnologia, mas qual objetivo de negócio você resolve? Eu vou dar um exemplo aqui prático. Indo para o contexto um pouco de marketing cloud, né? Marketing automation, etc. A gente senta para conversar a um digital, eu converso com um segmento de cliente, não um digital, né? Que é um segmento de middle market, que vai desde o small business até o medium business. Na Atmo, a gente conversa com grandes marcas e são maturidades diferentes. Independentemente do tamanho da empresa, o que importa é a maturidade digital e a necessidade que ela tem de uma determinada tecnologia. Então, voltando para o marketing automation. Muitas vezes o cliente chega para a gente e fala assim, Carlos, eu quero implementar Salesforce ou SaaS 360. E a gente volta para ele e fala assim, cara, mas por quê? Será que um RD Station não resolve o teu problema? Porque você não tem maturidade ainda para... depende da tua necessidade, você não tem maturidade ainda, você não tem necessidade de uma integração de diferentes tipos de datasets, etc. Você só precisa disparar e-mail, então você não precisa de uma plataforma que seja altamente sofisticada, que vai te dar um custo de implantação gigante, depois de um overhead operacional enorme, só para dizer que você implementou tecnologia A ou B. Né? Então, é aquela coisa da analogia que eu faço com um avião. Muitas vezes o cliente, né, a pessoa quer comprar um avião e ele vai comprar uns Boeing 747, 777, a menos que ele seja o John Travolta ou o Bruce Dickinson, que sabem pilotar o próprio avião, ele vai precisar de pilotos para esse avião. Então, é melhor ele comprar um avião monomotor, um Cessna 75, que ele possa aprender a voar sozinho e começar pequeno, né, na tecnologia. Então, olhar para a tecnologia como a inteligência artificial e querer adotar a tecnologia pela tecnologia, eu acho que é um erro estratégico. Agora, ao mesmo tempo, é um erro estratégico não inserir isso no dia a dia da companhia. Você não criar políticas que, de certa forma, obriguem, né? Não obriguem, mas vai lá, o colaborador a utilizar aquela ferramenta no dia a dia dele, para que ele possa desenvolver as habilidades, é também um erro estratégico. Precisa se implementar isso para testar e tudo mais. Então, os desafios voltando para o início da pergunta, né, Esteve, os desafios do CMO, eles são enormes nesse sentido, né, de como adotar a tecnologia sem que ele erre, ele mira em alguma coisa estrategicamente, mas ele acaba não acertando por acho que uma falta de foco ou uma indefinição de como que aquilo gera valor para o negócio objetivamente, né? Que alavancas que aquela tecnologia ela realmente mexe, que vão gerar resultados de negócio e mexer o ponteiro no business, né? E não só tecnologia pela tecnologia, seja ela qual for das que a gente já discutiu aqui anteriormente, né? Perfeito. Luciano,
Se tu pudesse estar presencialmente no local que tivesse um monte de profissional de dados e analytics, e nesse local tivesse um papo sobre, por exemplo, mensuração na era da IA, tivesse outro papo como, por exemplo, como grandes marcas como Localiza da vida, Google, entre outras, mensuram o resultado de marketing, tu estaria o mais rápido possível ou tu viveria em Marte? Ah, não, eu estaria o mais rápido possível. Tu acredita que é possível essa parada acontecer? Sério? Mentira, papo reto. Olha aí, fala dele. O quê? 16 de outubro, em São Paulo, na Vila Olímpia, mais precisamente no Cubo do Itaú. Tu acredita que vai ter um evento falando dessas paradas? Sério mesmo? Papo reto. Que Não loucura. tô mentindo. Não tô mentindo. Olha Tem uns aí. caras lá que vão apresentar e tudo. Exatamente, pretinho gordinho, né? Isso mesmo. Um evento chamado Analytics Summit. Abemos Analytics Summit. Que isso, a quinta edição do evento mais brabo sobre Analytics da América Latina. Vai acontecer, a inscrição já tá, ó, on fire. Ou você corre e garante a tua pré-venda, ou depois, como diria Hugo Fone, não tem chororô porque o desconto acabou. Exatamente. Você corre e garante o link aqui também. O Gabriel, logicamente, já deixou tudo isso ambientado em Analytics Summit, com QR Code e tudo mais pra cá e pra lá. Você aponta a câmera, corre pra lá. 16 de outubro, de 9 às 6h30, a gente vai fazer o Analytics Summit, quinta edição, presencial, Luciano. E tem duas coisas muito importantes pra revelar pra essa galera, tá? Além de revelar um pouquinho aqui o que vai ter no evento, é revelar que só vão caber 400 pessoas, ponto. É isso. A gente não vai... Ah, mas é 401, não tem como, porque o auditório do Cubo tem 400. Não tem como botar uma cadeira a mais. Igual a gente Exatamente. fez no Analytics Summit de 2023, que a gente vendeu para 130 e foram 210. Exatamente. Esse ano não tem como. 400 é 400. Então, corre. Não adianta depois, quando a galera estiver lá, tirando stories, falar, poxa, o FOMO começa a bater. Já era. O que a gente quer é justamente isso. É o FOMO as marketing. A sensação de você estar de fora. Luciano, teremos palestras sobre mensuração Uhum. com o Google. O Google. O Google. Falando sobre atribuição. mensuração e atribuição. Exatamente. O Google. Vai ter uma do Caio Tramontina. Caio Tramontina, superintendente de Martech do Itaú. Só, né? Só. Exatamente. Teremos CMO da Localiza no bate-papo sobre como grandes marcas mensuram marketing. Perfeito. Teremos galera de experimentação da Claro Sim. Isso é muito maneiro. no evento. Tava na conversa que a gente teve com ele, pra ele poder mostrar o case, é bem maneiro. E veio direto do Call for Papers, né? Bem maneiro também. And outros que serão revelados aos poucos. Ou seja, você corre na descrição desse podcast ou aponta a câmera pro QR Code aqui, garanta a inscrição da pré-venda e não esqueça o mais importante e relevante. Se tu é assinante Prime, meu irmão, Tu sempre tem desconto. tem uma moral além da que tá lá. Então, se tu é assinante Metacasas Prime, não clica no link da página. Entra em contato com o time do WhatsApp, porque a moral pra você que é assinante é sempre melhor. Exatamente. 16 de outubro, presencialmente, Analytics Summit. Luciano, uma pergunta rápida que a galera sempre faz. Vai ter online? Não. Até agora, não. Não vai ter online. Até agora. Estamos tentando? Podemos A dizer gente que... tá querendo aqui, ó. Porque tem isso, né? A gente tem que viabilizar E não é o possível ambiente até online. agora. E até agora não é Não é possível. possível. Então, corre e garante seu ingresso pra você não ficar chupando o dedo e Presencial. trocar essa ideia. Eu acho que esse lance, o Reis, eu lembro que falava muito sobre isso e eu acho que é muito interessante. Do potencial que tem pra tua carreira eventos presenciais, né? Então você É, vai e ter ter a acesso oportunidade à de chegar galera lá, trocar uma ideia e tudo mais. Então acho que é bem Não, interessante. E pra terminar e não deixar a galera só na expectativa assim, vai ter coisa que a galera só vai saber lá, né, Luciano? Só vai ter Algumas coisa... paradas Exatamente. que Exatamente. nem patrocinador, nem a galera da MB tá ligada ainda. Exatamente. Só vai saber quando chegar lá. Então, 16 de outubro, aponta com o QR Code, a gente se vê no Analytics E aí, Summit. se vocês forem comprar de bonde, for comprar Também tem 5, lá. 6 pessoas, Isso. também tem moral, tá? Então é só entrar em Tá no contato lá. site lá, é só você no seu Perfeito. usuário. Exatamente. Basta você ler. Lê a porra da página. Mas é só dizendo porque a galera que acaba assinando o Prime acaba comprando sem desconto. Ah, eu conheço um cara, Né? já até teve no podcast aqui. Mas esse happy ano hour. ele comprou com Ele desconto. comprou com desconto? Comprou com Boa. E o segundo, se você for com, sei lá, 5, 6 amigos, Isso aí. também tem condição facilitada pra você. Então Boa. corre no site, vamos parar de falar e Boa. voltar pro podcast. Boa. Agora vamos voltar aqui, endereçando perguntas para Simone e para o presida again.
E agora eu quero fazer, já encaminhando para os finalmente, eu quero fazer uma pergunta maior para vocês, assim, sobre profissional de marketing. Depois a gente vai para o bate-bola. E aí eu explico o que é o bate-bola, tá? Minha pergunta para vocês é: profissionais, hoje a gente vê, e até o presidente falou sobre o gestor de tráfego. Para mim, o gestor de tráfego é ferramenteiro. É por isso que ele não é de mídia, porque ele só sabe operar tráfego. Profissionais hoje que só sabem operar ferramentas, como, por exemplo, o gestor de tráfego em suma, eles vão ser engolidos por quem opera modelo e estratégia? E qual é a nova, na opção de vocês, na cabeça de vocês, qual é a nova fronteira de especialização do marketing nessa nova era que a gente está vivendo aí? Começar por você, presidente. Simone, te aliviei, tá? Nessa pergunta aí. Depois tu faz, deixa ele nessa aqui, batata quente, depois tu complementa. Pô, brincadeira, é segunda já, hein, cara? Você tá me devendo, hein? E botou na saia justa aqui no CMOs. Olha só. A, cara, eu acho que todo mundo sabe que a resposta, inevitavelmente, é sim, né? Inclusive, os trabalhos. A gente teve, pegando aí ainda um pouquinho mais o gancho de professor, a gente teve revoluções que substituíram blue collar jobs, né? E a gente tem agora a revolução que substitui white collar jobs. Cara, é inevitável que você substitua ferramenteiros, pessoas que só operam, porque isso é inevitável de acontecer, vai continuar acontecendo. A gente está vivendo a era da inteligência, né? A Intelligence Age, saindo da Information Age, indo para a Intelligence Age. Então, o operador de modelo, eu gostei desse termo, Esteves, eu não tinha pensado sobre ele, não conhecia, mas é basicamente um estrategista, né? Assim, imagina, alguém que tem uma visão estratégica, que consegue conectar. É aquilo que eu falei do arquiteto, né? A gente sair essa frase não é nem minha, é de um amigo, dou crédito para ele, o Marcelo Souza, CEO da Market Data e ex-presidente da Abradge Nacional. Ele falou isso num podcast e eu roubei, que a gente tem muitos, hoje, engenheiros, né, e poucos arquitetos. Ou seja, o arquiteto, na visão dele, é aquele cara que tem a visão horizontal de negócio mais high level, né? Então, sim, e a gente vai ter trabalhos que são operados por pessoas que eram trabalhos considerados intelectuais sendo substituídos, né? Então, inevitável. A gente está falando aqui do gestor de tráfego. É muito fácil treinar um modelo de linguagem com as capacidades que existem hoje para substituir quem só opera as DSPs ou toma decisões ali baseadas na performance. Isso é facilmente automatizado, não tem novidade nem surpresa de que isso vai ser automatizado e vai se tornar muito barato, né? E esse cara vai ter que se reinventar, já que a gente pegou o gestor de tráfego para Cristo, ele vai ter que se reinventar como que ele sai do operacional, para de ser só um ferramenteiro, para ter uma visão estratégica de negócio. Ele vai ter que entender mais de marketing e menos só de ferramenta, né? Entender de conceitos, premissas de marketing, fundamentos de marketing de negócio que ele ignorou, supostamente, né, ignorou nesse cenário hipotético que a gente está discutindo, e sair do ferramenteiro e ir para o estratégico, né? De novo, acho que a grande habilidade que eu aprendi ao longo do tempo e que eu vejo que os profissionais que mais se destacam têm é a capacidade de conectar objetivos de negócio, estratégia, né? Quando a gente fala de marketing, eu falei um pouquinho antes no podcast, não vou repetir. A gente fala de marketing. Conectar isso com o que ele entrega de ferramenta e de operação, etc., né? O Naval Ravikant é um cara que eu gosto bastante, enfim, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é um investidor e hoje um filósofo, eu diria, do Vale do Silício, mas ele foi co-founder de startups no Vale do Silício. Ele tem uma frase, né, que se você sabe, tem capacidade você tem uma habilidade específica, né? Você tem capacidade de construir e capacidade de vender, né? A capacidade de build e sell, você é imparável. Então, basicamente, você liga essas duas coisas, que você consegue operar e você consegue entender estrategicamente quais são os objetivos, você consegue se destacar. A inteligência artificial hoje, pessoal, ela ainda é generativa, né? Ela não é criativa.
Então, repetindo, a capacidade criativa, ela é uma capacidade inata do ser humano. Ela não é da inteligência artificial, ela não é criativa, ela é generativa. Ela parte de princípios e definições técnicas para que ela possa desdobrar determinados outputs. Ela não tem essa capacidade criativa. Então, isso ainda é uma capacidade humana, essencialmente. Então, quando a gente olha para isso e entende, eu acho que a gente consegue manter mais relevância como profissional do que só pensar, vou ser substituído, porque, inevitavelmente, a inteligência artificial, né, entre aspas, vai limpar uma série de empregos, né? Hoje em dia, empregos. Não, quando você sai da visão do emprego e você pensa na visão de geração de valor, você começa a ter um pouco mais de capacidade ali de se adaptar. Perfeito. Né? Eu vou fazer só um adendo aqui para passar a bola para Simone. Para mim é muito o que aconteceu com a tecnologia, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui, que eu era assessorista de elevador. Acho que todos nós aqui pelas nossas cidades já pegamos essa pessoa. Quando você entrava no elevador, tinha alguém sentado no banco, ouvindo JBFM, ali com o seu radinho, perguntando qual andar você ia, e ele que gerenciava e apertava ali. Com a tecnologia, pelo menos aqui no prédio que a gente tem, aqui na Métricas Vozes, o prédio que a gente fica, A gente que a gente tem é maravilhoso. Caralho. O prédio que a gente tá aqui na Métricas Vozes, que a gente tem o escritório, você digita o andar ali embaixo e ele te direciona até pro elevador que vai, né? Então, são coisas que vão mudando, né, Simone? E complementando o Paulo, aí o Paulo citou todos os pontos que eu penso também, que eu acredito, e eu roubei também de um podcast que eu ouvi uma expressão que eu gostei bastante, que o novo profissional ele vai ser um orquestrador cognitivo, né? Então ele vai transitar aí na visão estratégica, no pensamento crítico, na capacidade analítica, e é como o Paulo bem comentou, né? Hoje a IA ela já é generativa, ela não é criativa, né? Então, abre aí uma oportunidade no mercado de tirar as pessoas de o modelo operacional não vai existir mais, né? O cara ali que aperta os botões, que cria uma automatização toda engessada, para alguém que vai estar tendo uma visão criativa e estratégica de como usar a inteligência artificial para melhorar os processos, como integrar, como conectar aí as áreas, enfim, especialmente colocando a IA como visão central de business, né, de negócio. Eu acredito muito nisso, né, nesse raciocínio adaptativo, né? O profissional ele vai ter que buscar muito esse viés de não usar a IA para competir, mas para compor aí todo o background dele de trajetória de carreira, né? Pô. Simone, a gente vai pro bate-bola agora, pô. Eu fiz a pergunta capciosa pelo Carlos, como agora tem que começar por você. Vou explicar o que é o bate-bola aqui, tá? Ó, o que é o bate-bola? Você não pode pensar. Eu vou fazer a pergunta, você tem que pá, depois você pode contextualizar. Aí eu faço depois a mesma pergunta pro Carlos, ele tem mais tempo. Aí depois eu começo por ele. Uma outra pergunta e você depois responde. Mas a ideia é, eu vou fazer uma pergunta, você, responde o que vem na tua cabeça, depois você pode contextualizar à vontade. E depois eu endereço a pergunta pro outro. São duas perguntas nesse sentido, fechou? Fechou, Pessoal, não pode bora. pensar muito não. Aqui a gente pegar o que tá no coração, tá? Boa. Vamos lá. Na sua visão, qual o perfil do profissional, dentre os que eu vou descrever aqui, vai sobreviver à ascensão dos AI agents? Caraca, olha só. Hein? O analista, o criativo, o gestor ou o técnico? Nenhum deles, a combinação, o blend de todos eles. Era a resposta que eu daria. Na hora que ela respondeu. Balandrinho, entendi. Siga o relator. Entendi. Não, então, é a combinação de todos, né? Acho que vai exigir justamente, a gente vai transitar em todos os níveis, né? E vai exigir essa capacidade analítica, técnica, de visão de negócios, né? Que até a questão, por exemplo, mudou o papel do C-Level. O C-Level está olhando para uma parte de tecnologia, porque a gente está trazendo a tecnologia para o centro do negócio, né? Então, não vai existir nenhum deles separadamente, sim. Esse orquestrador aí, cognitivo, como eu falei, eu acho que encaixa bem, né, nesse perfil. A sua resposta é a mesma então, Carlos Paulo Júnior. Essa pergunta? É. Para a mesma pergunta? Sem dúvida. Nenhum deles. Que bom. Nenhum deles. Tá Rest in peace para todos eles. Tá. Vou começar a próxima por você. Aí vamos ver se tu
Tu é bom de chute aí. Qual função de marketing você chutaria que desaparece nos próximos 3 anos por conta dessa revolução que a gente tá falando? Todas. É rápido, é bate-bola. Se falar. Todas. 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 Simone. O Olha, analista passou a de. bola pra Simone. Não, ela mano. pediu para falar, eu posso falar? Quem fala é o Paulo. Pode Não, falar, você Simone. pode falar. Eu respondi todas, aí você pode falar. Não, mas por exemplo, um analista de mídia paga, por exemplo, operacional, isso hoje já é 100% automatizado, por exemplo, dando um exemplo bem, né, mas assim, que está lá na base, que hoje é facilmente substituído, né, com 100% de acuracidade, né? Cada vez mais a Meta e Google investindo em IA para você ter menos trabalho braçal ali dentro das ferramentas e mais As próprias ferramentas estratégico. vão começar a colocar IA dentro delas para Já poder... botaram, cara. Já botaram. Sim, mas com um pouco mais de, tipo, profundidade, talvez. Não sei se com 100% de acurácia, né? Porque tem um processo de aprendizado, né? Porque tem um estratégico antes, né? Mas a ferramenta ali no operacional já tá hoje Foi absurdo. bom você ter trazido isso, Esteves, porque recentemente o Mark Zuckerberg soltou aquela investimento de não sei quantos bilhões em IA e a morte do gestor de tráfego. Bom, se a gente for resumir o gestor de tráfego, mas ele meio que declarou a morte, né, das agências, né? A gente foi até procurado por isso, eu comentei em alguns veículos, dei entrevista sobre esse assunto, dizendo que sempre que o Mark Zuckerberg ele fala alguma coisa, da mesma forma que o Sam Altman fala, a gente para ouvir. Afinal de contas, eles dispensam a apresentação, né? As suas reputações os precedem. Mas fica claro que eles não conhecem, digo eles, porque o Sam Altman tinha feito uma afirmativa dessa há um ano atrás, há mais de um ano atrás, em março do ano retrasado, dizendo que as inteligências artificiais vão fazer 95% do trabalho das agências, né? Ou seja, declarou a morte das agências, repercutiu um pouco menos, mas declarou a morte das agências. Para a audiência quiser dar um Google aí, vai achar facilmente isso. Sam Altman, 95% Ad Agency, vai achar essa matéria. E o Mark Zuckerberg, um ano depois, faz uma coisa parecida, dizendo que eles estão investindo no que eles chamam de... É o Super Intelligence hoje o projeto, mas ele chamou de Infinity Creative, se eu não me engano, especificamente esse projeto, que era, basicamente, né, quando ele deu essa entrevista, o cliente diria os seus objetivos de negócio, passaria seu cartão de crédito e ele resolveria tudo, e o cliente só receberia a venda no final do dia ali. Assim, de novo, ele fala, a gente escuta, mas claro, fica notório que ele não conhece muito bem o negócio, pelo menos das agências, né? Ele conhece o negócio de mídia programática. Ele é só uma plataforma, ele não é o ecossistema todo. Ele está ignorando todas as outras, né? Como se a gente dependesse só de Meta, né? Gestor de tráfego é viciado em Meta, mas você tem os outros, você tem o resto, né? E outra, tudo que vem junto. Grandes marcas têm dificuldades, têm desafios com brand safety, por exemplo. Não dá para você atribuir isso a uma inteligência artificial, um modelo generativo que não vai resolver esse problema. Existem questões de fraude, inclusive com a própria Meta, Facebook, auditoria dessas métricas, atribuição. A gente conversava sobre atribuição. Então, dizer que ele vai resolver toda a esteira, né, não é verdade, né? É muito especulativo. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que, ainda na resposta da pergunta, né, do que a gente estava comentando, de que a ferramenta, seja ela qual for, que a Meta lançar ou qualquer outra, vai substituir todos esses jobs, ela vai substituir todos esses jobs, ela vai criar outras necessidades, né? De otimização, inclusive. Eu vejo isso com uma certa positividade, o copo meio cheio, para modelos de negócio de agências digitais, que são modelos que sempre tiveram margens estreitas, premidas, são empresas que são médias, pequenas e médias. Então, com esse tipo de capability, você dá mais potencialidade para esse negócio, né? Falando um pouco como chapéu de Abrade. E para o cliente final também, né? O marketing digital ele tem uma grande vantagem, que foi democratizar o acesso à comunicação de marketing, à publicidade.
que você, há 10, 20 anos atrás, o pequeno empresário, o dono do restaurante, não falava de publicidade igual ele fala hoje. Hoje o cara tem acesso, né? Mas quando a gente fala de grandes marcas, grandes anunciantes, aí o jogo é diferente. A gente está falando de um jogo que envolve uma série de coisas que vai de governança até, repetindo, né, brand safety e desafios que uma plataforma como a Meta, seja com a inteligência artificial que tiver, vai ter dificuldades aí de resolver. Então, eu acho que vai mudar tudo, tá? Vai mudar tudo, mas o ser humano ainda vai ser central Sim. no É, papel. o Ele Human the vai Loop, né, se que o Luciano falou. inventar, ele vai mudar de novo, né? Como já mudou outras vezes. A gente saiu de trabalhos manuais, manufatura, para ter Perfeito. uma industrialização que também substitui empregos. A gente tem agora outras coisas. Então, é só olhar para o Perfeito. passado para ver o que vai acontecer no futuro. Tipo, quando você começa a usar e quando o Mark Zuckerberg fala umas merda dessa na internet, o Sam Altman também, você fala merda, você tem que entender que é tipo quando você... Quando uma IA ela promete, ou quando alguém promete que aquele trabalho vai ser executado de maneira automatizada por IA, é um pouco daquela sensação de que quando você tem quando você tá de férias e tu não sabe o que tu vai fazer, não significa que você não vai fazer alguma coisa. Só que você ainda não sabe quais são as suas próximas atividades para poder agregar valor Entendi. no teu negócio. Acho que é um pouco mais disso. A gente vai ter mais tempo livre para poder conseguir agregar mais valor, porque de fato ficar apertando o botão na ferramenta Pô, é faz uma sentido. merda, né? Não faz Ô, Luciano, esse podcast aqui, ele só estaria melhor pra galera que tá aqui com a gente, que é a Simone e o Presida. E também pra galera que tá assistindo, se essa rapaz estivesse tomando café, não acha não? Pô, muito forte. Inclusive, Tu eu tenho o tá melhor maluco, café. meu irmão. Tá maluco? Tá lá Brasil, já, né? cara. Tá guardadinho pra você lá. Tá muito forte. Arara, muito forte. Sabe o que eu mais... Que é o que eu mais gosto, mas... Coffee Mais, muito forte. Drip Coffee, café em grão. Solos vulcânicos, Solos agora é o meu favorito. vulcânicos, tá? Tá? Lá em Goiás, plantado e colhido. E aqui no link da descrição tem sempre um mimo, uma moral, um carinho, um Sempre. afago pra você poder conseguir garantir no mínimo 15% de Isso aí. desconto, pô. Pelo amor de Deus. Ó, e tem duas coisas importantes sobre isso, né, Luciano? Pra gente mencionar aqui. Coisa importante número 1. Coffee Mais já dá 3 anos de parceria aqui com a gente. Uhum. Já se tornou o café mais analítico do planeta. Exatamente. Já se tornou. E a segunda questão. Presida ali levantou rapidinho sobre a atribuição. Simone balançou a cabeça. Tem um monte de otário e Uhum. otária que assiste esse podcast. Ouve a gente falar do Coffee Mais. Compra no mercado. Uhum. Mais caro. Sem desconto e sem mimo. A galera tem um tesão de gastar dinheiro que é absurdo, pô. Exatamente. Então, é aquela máxima, né, cara? Só Pô. tem uma coisa mais do que a gente se você comprar no Porra, não mercado. acredito. A gente tá aqui, ó, podcast maneiro, dá 15% de desconto. Uhum. A pessoa ainda ganha um mimo além dos 15%. Dependendo do que ela gastar, o frete é grátis. Chega rápido. Ela fala, vou no mercado. Ajuda a gente a resolver o problema que o Mark Zuckerberg ainda não conseguiu. Então você clica no link, aí o pessoal do Coffee Mais Se sabe. for no iOS, só 7 dias, mas se for no Chrome, dá uma moral pra gente. Pra isso ser Mas, ó, atribuído corretamente. sem brincadeira, Presida e Simone, a quantidade de gente que a gente conhece, que descobre o Coffee Mais pelo nosso podcast e depois comprou no mercado e segue comprando no mercado, é exorbitante. Se não fosse MMM, a gente tava fudido. Cara, não tô brincando, meu irmão. No E-Commerce Brasil, recentemente, a galera, não, eu tomo Coffee Mais, que ele é muito bom. É, tu comprou pelo site lá, ganhou a prensa. Ah, é? Ganha a prensa pelo site? Sabia não, foi porque tu ouviu o podcast até que momento? No momento do benefício, tu mutou. Exatamente. Pô, não é possível. Pelo amor de Deus, ó, Coffee Mais, café em drip coffee, café em cápsula, café em grão, café já moído. 15% de desconto tá aqui na tela pra você na descrição. E você ainda pode ganhar um mimo, um afago além dos 15% aqui. Exatamente. É o café mais brabo do país. E só, uma vez que você toma, já era. E eu digo isso de verdade porque eu e o Luciano somos hoje o quê? Viciados em café. Pô, tá maluco. E a gente tem um novo nível disso, que é a gente viaja pra São Paulo com os drip coffees na mochila. Porque aí quando vai pra algum lugar que café é ruim, a gente pede só água quente. Exatamente. Abre, ó, um cafezinho ali, que aí você não tem mais chance de tomar aquele café torrado a 270 graus, que torra percevejo junto. Pelo Extra amor de forte. Deus. É, não, extra forte, porque tu não sentiu o sabor do percevejo do galho. Ô, Simone, eles colocaram a gente em saia justa, né? Acho que a gente pode também fazer a mesma coisa. Eu quero saber o seguinte: a gente não está Boa. gravando presencial, a gente está gravando remoto.
E eu quero saber se vai chegar um Coffee Mais aqui, Pô, e entendeu? essa é uma excelente pergunta que tu levantou, Carlos Paulo Adorei. Júnior. Ó, você já teve cursos que são EAD e cursos presenciais. Sim. São 2 sistemas diferentes. Aí os benefícios são atrelados a cada uma da. Então, o que que vai ter que fazer? Vocês têm que vir gravar presencial para ganhar o Céu. café, pô. Eu devo dar o crédito, estive aí visitando a Analytics Mansion e ganhei o Coffee Mais. Eu trouxe para São Veio Paulo. presencial, Mas eu tô falando você toma muito mais café. pensando na Simone do que em Pô. mim, entendeu? Ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir. Ela já até falou para mim. Eu vou Aí, estar no Rio aí semana que vem, para o aí, Rio Innovation aí. Week, aí eu vou dar uma passada. Sou Aí. viciada em café, eu não conheço esse café, Aí. fiquei Já com ganha os água mimos louca agora. afagos aí. Vambora. Boa. Luciano, mais um bate-papo aqui de temas importantes, relevantes para o Uhum. mercado. De novo, com gente que sabe e de graça. Então, para a galera que está assistindo. Então, eu quero primeiramente agradecer a Simone pela presença aqui, pelo debate, pela contribuição no conteúdo. Muito obrigado, Simone. Obrigada a vocês, adorei, passou super rápido. Eu ficaria mais uma hora aqui tranquilo conversando Aí. com o Paulo, com o Luciano. Muito obrigada pela oportunidade. Contem comigo, presencial ou EAD, eu tô Isso. junto aí. Tá só tamo cavando a juntos. próxima, eu já vi, ó. Ficaria mais uma hora, vulgo outro podcast. Exatamente. Tá só cavando aqui, tá Vem certíssimo. com um tempinho, É. já vem com um tempinho na semana que vem. A gente almoça. A gente almoça, Isso, entendeu? isso. E aí grava mais um. Boa, boa. Boa. Obrigado, Simone. Carlos Paulo Obrigada. Júnior, vulgo presida. Muito obrigado também, viu? Eu que agradeço, cara. Um prazer estar gravando com vocês aí pela primeira vez, devo dizer. E quanto ainda com uma gravação presencial, estando aí com vocês no Conto presencial. também. É, Tamo junto. Ó, a gente falou um pouco sobre a substituição e do estudo que a Microsoft fez. Eu pesquisei aqui, encontrei. Então, não sei se vocês podem ou se vão colocar o link na descrição, mas tem o certeza estudo com podemos as e vamos. 40. Resumindo, a Microsoft ela estudou, né, transcrições e etc. do Copilot, as interações que as pessoas têm com o Copilot, e ela compilou uma lista de 40 jobs, né, ocupações que vão ser afetadas aí, que tem cross com a IA generativa. Né? Pode lançar no chat aqui que a pessoa que é responsável por botar esses links tá aqui operando as picapes. Então pode botar no chat aí que ele já vai, Esse já é o vai link salvar. do estudo. É um estudo de fato, é um paper. Boa. Mas se procurar no Google ali, vai encontrar também. Mas vale a pena dar uma olhada. Né? Vai desde intérpretes e tradutores, historiadores, flight attendant e assim vai. Maneiro. SDR. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Presida, Simone, pela presença de vocês aqui, pela contribuição. Luciano, outro bate-papo incrível. Exatamente. Com temas importantes, pertinentes. Mais uma vez, a gente aqui há 10 anos, 10 anos à frente do nosso tempo. Exatamente. Trazendo aqui temas que daqui a pouco serão importantes para as pessoas. Esse aqui já é pra cacete. Essa não é. É uma coisa estranha para você. Exatamente. Você que ouviu, assistiu a gente até agora, de nada pelo papo. O mínimo que você tem que fazer, você tá no YouTube, se inscrever, deixar teu like, teu comentário, tá no Spotify, 5 estrelas, se for dar menos que isso, não precisa. Depois você comenta aqui também, compartilha com a galera que precisa saber sobre isso. Sabe que a gente responde sempre. Tamo junto e não esquece, toda quinta-feira a gente tá aqui batendo ponto muito mais do que a galera imagina, porque até Natal tem episódio, meu irmão. Exatamente. Tamo junto. Um abraço e até semana que vem. Valeu! Valeu!